Glória a Deus pela sua vida. É nóis, né? Vamos colocar de pé, vamos orar. Depois da lavada que eu tomei no meu circuito, eu nunca mais esqueci. Vamos orar, né? Ora, Vitor. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esse momento, Senhor. Que o Senhor esteja presente nos ensinando, Pai. Que nada, Pai, venha a nos tirar a concentração desse momento, Senhor. Abençoe cada um, Pai, principalmente a pastora que dará a aula, Senhor. Que a sua palavra venha a ser dita pela boca dela, Senhor. Que nada, Pai, venha nos atrapalhar, que você venha dirigir todo, Pai, todo esse momento, Senhor. Esteja presente, Papai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, tem cuidado de nós e desta igreja, Senhor. Muito obrigado por tudo, Papai. Amém. Amém. Obrigada. Deus abençoe. Bora lá. Bom, a gente está falando então sobre cristologia, a gente já chegamos à conclusão. Falamos até sobre o diabo, né, na aula passada. Falamos, em vez de focarmos muito em Cristo, tivemos que falar sobre o antagonismo dele, que seria o diabo e a sua essência. Partindo do princípio, a Bíblia é cristocêntrica, tudo fala e aponta para Jesus. Não há nenhum texto na Bíblia de Gênesis Apocalipse que fala de qualquer outra coisa que não seja de Jesus. Tudo é de Jesus. E só que tem um detalhe: a teologia é um termo grego. Então, por ser um termo de theos e logos, então ela é grega. O theo, na verdade, fala de estudo, fala no grego é extração. Então, quando a gente vê para o original da palavra grega, theo é de extração, né? O logia, extração. E o theo fala de Deus, divindade. Então, teologia não necessariamente fala apenas do Deus que nós cremos, mas fala da extração a respeito de uma divindade. Nós somos cristãos, então nós cremos em Cristo. Tanto que não é só cristão que faz teologia. Na faculdade teológica você vai encontrar todos os tipos, todas as religiões, inclusive padres, seminaristas, de tudo, né? Então, quando a gente entende isso, como que a gente pode estudar Deus? Se Deus é um ser invisível, espiritual, criador de todas as coisas, que tudo está inserido nele, tudo existe a partir dele, para ele e por ele. Como estudar um ser que a gente não vê? Como eu posso extrair tudo de Deus se eu não o vejo? Evidência, céu, a terra, ele fez, quem fez? Pelas evidências eu vejo que ele é o criador de todas as coisas. Mas, por exemplo, só os hindus, eles têm cerca de 3.700 deuses, se eu não estou enganado. Só os hindus. Eu comecei a estudar, desde que Deus me mostrou uma certa coisa a respeito de uma região, eu comecei a estudar sobre aquela região, e eles são hinduístas, apenas 78% daquela região é hinduísta. Só os hinduístas, só hindu, tem mais de 3.700 divindades. Entendeu? Então você imagina, você vai confrontar a idolatria total. Agora você imagina, pelas evidências, as evidências para nós que cremos em Cristo. Mas e para quem não crê? Problema dele, que não crê. Oxe. É quem crê, né? Eu conheço tudo de Deus, mesmo eu crendo? É impossível. Eu só conheço Deus a partir do que Ele se revela. Então, quando a gente estuda a Bíblia, eu não estudo a Bíblia para determinar quem Deus é, quem Cristo é, não. Eu só conheço aquilo que Ele me faz conhecer. Eu só sei o que agrada a Deus a partir do que Ele revela que o agrada. Eu só sei o que não agrada a Deus a partir do que Ele revela que não agrada. Por exemplo, Gálatas 5, hoje eu estou cansada, gente, me ajuda. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. É isso aí. Então ele fala o que é fruto do Espírito, o que emana dele, o que agrada o coração dele. Ele fala o que não agrada. Mas é isso só. Como é que eu posso conhecer o que agrada a Deus e o que não agrada? E quem Deus é? Nós na aula anterior, nós vimos que a teofania, na verdade, na sarça, o encontro com Jacó, o homem que encontrou o pai de Saul, de Sansão, o pai de
Sansão, pai de Sansão, sai Saúl. O pai de Sansão, que encontrou Abraão, que teve um encontro no caminho com Ló, nós já sabemos quem é essa pessoa. Josué, quando desce um príncipe, e ele fala sobre o príncipe dos exércitos de Deus vivo. Então a gente já sabe que na verdade não eram anjos, era o próprio Cristo. Mas a Bíblia original fala que é Cristo? A Bíblia original fala que é anjo? Bíblia, oxi, meu filho. A Bíblia original fala sobre Relão, hein? O príncipe dos deuses. Mas aí que tá. No Velho Testamento é só sombra. Ele não vinha sido revelado, ele vinha sido apontado. Quando ele é revelado? Quando ele nasce em Mateus. Isaías fala como seria o nascimento dele, de forma virginal, do Espírito Santo. Então assim, desde Gênesis, Deus começa, por exemplo, quando Adão peca no jardim, e Deus fala para ele assim que dos descendentes, da descendência e o descendente. Acho que é Gênesis 3, vamos ler, para ficar claro isso. Para que a gente possa entender. Por exemplo, se alguém entrar aqui enquanto você procura, se alguém entrar aqui quando fala que o descendente da mulher pisará na cabeça da serpente. É nesse contexto que ele fala sobre descendente e descendentes. Achou? Gênesis 3? 3, eu acho que é 3. Quando o pecado. 3 e 1? Olha, a serpente era mais astuta que todas as animais. Descendência. Fala descendência. Lembra pra gente o versículo, pastor? Qual que é o versículo? Gênesis 3? 14. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldito entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher e entre a sua descendência. Entre você Descendente dela. e a sua descendência. Eu ia falar semente. A sua semente, esta te ferirá Essa a aí. cabeça. Eu também não sei o gosto aqui. É isso aí, quer ver? Lê o contexto todo pra gente entender. Olha os detalhes. Olha lá. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Versão diferente? Onde fala de descendência e descendente. A minha fala semente também, igual dela. O pastor fala da semente. A minha descendência e descendente. Fala Eu não percebo. trabalha com tua semente e sua semente. Com tua semente e sua semente. Descendente e descendente. Por quê? Sua semente. Tua e sua. Tua e sua. Olha por quê. Porque, veja só, do pecado de Adão, nós somos da descendência de quem? Todos nós, toda a humanidade. De qual semente? Do pecado. Então, toda essa descendência, todos nós somos inimigos. Por causa do pecado. Então, por que nós nascemos do pecado e no pecado? Porque já nascemos inimigo. Porque, porém, inimizade já existe por causa do pecado. Então, nós já somos, por causa do pecado, descendentes da semente do pecado. Mas a semente. Então, nós somos descendentes do pecado. E só existe um descendente que foi santo. Então, Gênesis 3 já está falando, apontando para quem? Para Cristo. Então, veja só. Gênesis já está falando assim, toda essa descendência de pecado, porque quem é amigo do mundo é inimigo de... Toda essa descendência é pecado, é inimiga. Mas um descendente, que é Jesus, que não nasceu do pecado, que não nasceu no pecado, que não viveu no pecado, mas que em tudo ele foi santo, em tudo ele obedeceu,
E é por isso que existe a questão chamada redenção. Porque nós somos inimigos. O que nos torna amigos de Deus? Só aceitar Jesus como Salvador. Que obedece, faz a vontade de Deus. Cara, nascer de novo. Nascer de novo, Agora, o que adianta eu aceitar Jesus, enterdecer nas águas batismais, fazer parte de ministérios, fazer parte de igreja, fazer tanta coisa se eu não nascer de novo? Essa é uma criatura. Se é nova criatura, a gente tem que entender uma coisa. Se é nova criatura, em quem? Então, quais são as regras que norteiam a minha vida? Isso. É simples assim, né? Falar, né? A caminhada é. Sim, mas ele resumiu em dois. É, não. Tipo assim. Amar a Deus acima de todas as coisas e outra coisa. Você faz isso, você tá bonito na fita. Não é? Não tá pensando, né? Mas tá. Então, deixa eu falar, mas não é o próximo, é amar o próximo como ele amou a igreja. Então, assim, Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu vou amar você mesmo que você não mereça. você merece ser amada, não, Vitor? Eu mereço. Eu me amo pensando. Deixa eu lembrar da aula anterior, você merece ser amada? Eu tô brincando, mas eu quero dizer assim. Eu tô brincando, mas olha, é muito simples. Se você ama Deus acima de todas as coisas, é fichinho você amar o próximo. Beleza. Porque o amor dele está em mim. Beleza, eu Quem vai concordo. te amar não sou eu, é Jesus através da minha vida. Show de bola. Você habita em mim, ele te ama e automaticamente eu vou te Show amar. de bola. O problema não está em amar o outro, o problema está em amar Deus. Acima de todas as coisas. Porque aquele me ama é aquele que cumpre ouve os meus mandamentos e os. Este é Foi isso que eu falei. o que me ama. Aí a gente conhece os mandamentos, a gente às vezes nem conhece os mandamentos, quanto mais cumprir. Mas o mandamento é esse, é dois. Usando mesmo valor. Não existe Sim. outro. Não existe outro mandamento. Não. É esses dois. E ponto final. Cumpriu esses dois, você cumpriu toda a lei. Acabou. E foi. Não existe mais lei, né? Ele aboliu a lei. O fim da lei é Cristo. Mas a lei, se você pegar os 10 mandamentos, É resumido se nisso. resume nisso. Então você cumpriu tudo. O que é impossível para nós, seres humanos, réis mortais, pecadores, miseráveis, cumprir. Né? A gente é incapaz de cumprir. É Nós, capaz com o nosso pensamento. por causa da nossa natureza. A gente já. Às vezes alguém gosta de ver a gente às 7 horas da pessoa. É por causa da nossa No natureza. trânsito é uma coisa no trânsito. Mas é por causa da nossa natureza. A questão toda é, na verdade, o Evangelho é resumido numa única coisa. É simplesmente assim. Tem que ser como Cristo é. É simples. É simples na teoria. É simples na teoria. Porque o que acontece? O plano de redenção, o plano de salvação, ele foi estabelecido antes do mundo ser criado. Então, não foi assim que Deus criou o mundo, eles fizeram uma reunião e decidiram, não. Antes de Deus criar um ser humano, ele já decidiu redimir o ser humano. Ele já sabia o que aconteceria. Porque o fato de Deus ser Deus eterno, ele está fora do tempo. Quem criou o tempo foi Deus. É uma das criações dele. Não existia tempo. Ele criou o tempo. Então ele está fora do tempo. Então ele já conhece o futuro. Por isso que ele fala que ele é o alfa e ele é o ômega. Então, pelo fato de ele estar fora do tempo, ele já sabe tudo. Não existe pré-determinismo. Não existe predestinação. O fato de ele saber o nosso futuro não significa que ele não nos deu livre-arbítrio. Se ele não tivesse nos dado livre-arbítrio, o que a gente está fazendo aqui? Pensa comigo. Eu já tive esses conflitos. Porque se uma linhagem mais calvinista, uma vez salvo, salvo para sempre. Só estou falando, discutindo sobre isso. Que se é Deus quem escolhe os que são salvos, é Deus quem escolhe os que não vão ser, por que eu me esforço tanto? Ele não faz exceção de pessoa. A Bíblia fala várias vezes. A pessoa passar a vida inteira regrada, tentando seguir todos os mandamentos. Tá chegando a hora E da ele vai para o inferno de qualquer jeito, mesmo
Porque ele está predestinado. Uma ou duas coisas que fala que Judas estava predestinado a trair Jesus. Ele não estava predestinado a trair Jesus. Ele teve uma escolha de novo. Eu acho não, tenho certeza que não. Não, ele teve uma É escolha. a escolha que ele fez. Caim e Abel. E Deus falou para ele, ó. Deus o fala pecado com já Caim está à antes. porta. Então, falou para ele, o pecado já está à porta. Deus ainda dá uma chance para ele. Deus fala com Caim antes. Ele teve uma oportunidade de oferecer um culto que agradava a Deus, mas ele não quis. Ele viu, ele culpou quem? Mas mesmo que se ele tivesse voltado atrás depois, tinha ficado de boa, né? Quem? Caim. Tanto Caim quanto Abel. Ou quanto Judas. O problema é as atitudes deles depois. Não foi o pecado. Tá falando das. Não, foi o problema foi o não arrependimento. Então, foi a atitude deles depois, eles não se O arrependeram. problema foi o não arrependimento. Que é a questão de por que aqui não houve perdão para o diabo? A gente pega o tempo inteiro. E o tempo inteiro a misericórdia nos alcança. O diabo pecou uma única vez. E para ele não tem perdão. Também nem quis perdão, né? O problema é que ele também não quis, né? Ele decidiu, ele não alcançou o que ele queria, ele. Eu tenho uma teoria sobre isso. Eu estava pensando sobre isso. Acho que foi hoje mesmo que eu estava pensando sobre isso. Ela acha que foi hoje. Ela acha, não acha bem. Porque assim, porque Deus ele é longânimo, certo? Isso aí é um atributo dele. Sim. É um atributo. É o caráter dele. É o caráter dele. E Satanás, o chifrudo lá, Deus foi longânimo com ele também. Só que o juízo de Deus chegou para ele. Da mesma forma que vai chegar para nós. Assim como ele é longânimo comigo, ele foi longânimo com Satanás. Só que o juízo já chegou para eles, para Satanás. Agora vai chegar também. Já chegou, mas ele bem tá aí, né? Fazendo arruaça. Eu acho que é tudo uma escolha. Sim, é uma escolha. mas- Satanás foi uma escolha, ele escolheu aquilo, Judas escolheu aquilo, Caim escolheu aquilo e nós escolhemos. O problema do diabo foi o seguinte: uma coisa que Deus abomina, e ele não divide a glória dele com ninguém. Ele disse isso claramente. A glória dele ele não divide com ninguém. E a única coisa que o diabo queria era ser reconhecido. Ele não queria absolutamente mais nada, porque ele ocupava a maior posição, ele era o mais belo, ele era a autoridade máxima que existia. A única coisa que ele queria era reconhecido. É o que muita gente procura hoje em dia. Por que ele pecou uma única vez e não alcançou mais perdão? Porque ele ainda se acha É isso que eu vou falar, porque ele não mudou de digno de ideia. receber alguma coisa. Não tá lutando, né? Tá lutando. Por isso ele busca tanta adoração. Ele não busca adoração, ele ainda luta. Ele ainda luta para descredibilizar o senhorio do Criador. Falou para Jesus ele ser próximo, né? Pediu para gente se prostrar diante dele, ter que dar aí tudo sacrifício para ele. Reconhecimento. O que ele estava querendo provando para Jesus? Você não é quem é? Então prova que você é quem é. Acho que não merece nada. Para se prostrar e me adorar. Querendo ser adorado. Então, é isso que ele O falou. próprio Deus. Mas ele não exige da humanidade Mas adoração, ele ele só falou não para quer que gente. adore a Deus. Mas ele falou para Jesus, ele achou que ia pegar Jesus. Porque era Jesus, Homem. só a gente tem a doce ilusão de achar que Não Jesus. era- Mas Jesus era Jesus, por isso que ele não pecou. É só a gente que tem essa ideia. Ele se disse, você falou, eu fiquei matutando, falei assim, ele se desfez da glória dele. Ele virou uma pessoa comum como qualquer outra. O que ele veio fazer? Ele veio nos ensinar a caminhar. Ele veio nos ensinar a caminhar, resistir às tentações, não pecar. Ele veio nos ensinar. Não tem, então, quando às vezes eles falam de pecado, não tem essa. Eu não aguentei, eu pequei, a tentação era muito grande. Não tem essa, gente. A Bíblia Não diz, tem essa. não existe uma distorção bíblica. As pessoas falam, não há prova maior que você não possa suportar. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que não há tentação. Então não tem essa. Então dá para falar não, sim. É pra falar não. Não. É. Você É porque só as não pessoas- resistiu porque não quis. É porque as pessoas justificam. Assim,
porque aquela mulher é muito bonita, o corpo dela, aquele homem, não sei o que. Mas isso é gente que muda mundo, né? Adão culpou a Isso é conversa, o cara pegou porque quis, mano. Hã? É a culpa do homem. A Não, culpa do a homem. questão é que ele- A culpa do a gente homem. não Porque a raça estava, a semente estava estabelecida sobre a vida do homem. Mas, não é culpa, mas a gente tem o poder de falar não. É isso que Jesus veio nos ensinar. Era isso que a mão tinha que ter feito. Era isso que Adão deveria ter Mas não feito. fez, o que tem que fazer é nós, pronto. Se nós cada Agora, né? Homem ou mulher. o problema do Adão, não é nosso. Ele fez, beleza, mas agora não é porque ele fez, a minha justificativa é o quê? Se Adão fez, eu tenho que fazer, eu sou fraco, eu tenho que fazer. Não. É por isso que existe uma nova cabeça de raça. Entendeu? Por isso, Jesus é a nova cabeça de raça. a palavra está aí para nós. O inimigo, veja só, os descendentes de Adão nasceram do pecado. Mas o descendente da mulher não tem pecado. E ele que vai pisar na cabeça. Por que Cristo teve que morrer? Ele escolheu morrer. Porque o salário do pecado é a... Não tinha como não morrer. Então ele morreu no meu lugar, no seu lugar, para que a gente pudesse ter direito à vida. Esse plano ele já existia antes da criação do mundo. Você imagina, né? Uns 3 mais 5, né? Olha, eu vou criar. Mas você sabe, né? Que eles vão pisar na bola. Eles vão pecar. Aí você tá afim de entregar sua vida por eles? Porque você vai ser o único. Vai ser bem. Deve ter sido isso, porque. Aí Jesus falou Eu assim, me Eu amo. vou. Pode ir. Eu vou. Né? me lasquei. Eu acho que não. E por que tinha que ser Jesus? É filho. O filho tem que obedecer. Mas mesmo sendo filho, ele era Deus como um pai. Mas ele é filho. O pai manda mais. O pai vai. Então o pai não manda mais. Todo tempo ele fala. Ele fala isso. Mas o pai não manda mais. É essa chavinha que tem que ligar na nossa cabeça. Ele fala, eu e o pai Eles são somos um. um. Hã? Ele fala, eu e o pai somos um. João Eu e 10, o pai somos um, ou seja, o pai não manda mais. Ele, como filho do homem, em tudo obedeceu ao pai. Ele se fez carne, por isso que ele fala. Agora, eles decidiram juntos. Mas por que o filho teve que vir? Por quê? Então ele fala briga boa. Vamos Aí tirar você, sorte. aí você Tiraram na pedra, Tiraram a sorte? pedra, papel, pra você. Aí só você, vai embora. O que é o Espírito? O Espírito Santo vai falar assim, eu vou depois. Eu vou. Depois eu vou. Não vem comigo não. Nós seríamos apenas só. Era a função? Nós somos a imagem e a semelhança de quem é o homem que se diz que foi de glória. Porque o homem ele foi formado no pó da terra. Mas até então era um boneco de barro. Barro não, de terra. Era um boneco de terra. O que deu vida a ele foi o Sous, que é a vida. Mas qual é o formato que ele teve? Ele foi o protótipo de alguém. Ele era o único de imagem, então. De imagem? Jesus? Jesus. Por que Jesus, quando ele veio como homem, ele ressuscitou, ele veio com a mesma forma? Toca nas mãos. Mas ninguém reconheceu. Não reconheceu porque estava cego espiritualmente, na verdade. Chega dentro da sala, vem cá, Tomé, toca. Ninguém reconheceu porque na realidade eles não creem. Eles não Eles acreditavam não que era acreditaram. Por isso que eles reconheceram. Mas Porque eles detalhe, viram, eles o viram corpo ele. glorificado. A última visão que eles viram foi Jesus esfolado. Talvez eles perderam até a imagem. Lá, quebrado, esfolado, apanhado, ensanguentado. Né? E também tem outra, né? A frustração, que fica frustrada, né? Cega. Mas você esquecia até a imagem da pessoa que você perdeu. Porque os 2 discípulos no caminho de Emaús eram discípulo mesmo. Fazia parte dos 70. Mas eles não E a creem. mulher que andava com ele o tempo inteiro? E na no jardim, Ela achou que era o jardim dela. ela achou que era o jardineiro. Corpo glorificado. Mas é o mesmo formato de homem. Tanto é, quem é que comeu com Abraão se era anjo e hoje não come?
Como é que comeu com o pai de Saul? Se era anjo e anjo não come? Como é que comeu com Saul? É Sansão. Sai São da minha mente. Sansão. Como é que ele comeu? Não vai, não comeu. E quem foi na casa de Todos os homens estavam lá. Os três estavam lá. Eram dois, né? Chegou a comitiva, filho. Não ficou com Abraão. Não foi? Chegou a comitiva toda. Nós. Três? Mas eu Na tava. casa, todo mundo. Casa foram dois. Tava pensando Mas que ficou Ficou com Abraão. Com Abraão. Quem ficou com Abraão comendo? eu acho que. Jesus, estava comendo, era Jesus. Então os outros dois eram anjos. Um foi estabelecer juízo. Você imagina a destruição de Sodoma e Gomorra? Esse dia eu estava pensando, eu imagino quando os três assim na comitiva, com um assim, eles foi igual o Thanos. Imagina assim também. Eu imagino assim também. Eu sou fantástica do tanto. Falei, mano, Jesus Toma. vai fazer esse negócio Não aí. deu nem pro cheiro. Isso aí é árvore. Acabou, meu filho. Não tem explicação. É verdade, eu tava pensando que eu nem imagino. Então, de onde você acha que eles tiraram o Thanos? Não foi da imaginação, foi da Era, Bíblia. filho, sobrou pedras sobre pedras. Árvore é totalmente É toda a Bíblia, é judeu que escreve, a maioria. Já era. Então assim, é de onde eu falo. O homem ele foi criado de um protótipo. Ele é um protótipo de algo que já existia. Quem já existia? Deus. Jesus. Por isso ele veio. Por isso que o filho veio. Quem se misturaria no meio da gente? Quem andaria com a gente e seria alguém comum? A nossa imagem, aliás, nós somos a imagem dele. Mas quem se misturaria a mesma imagem e a mesma semelhança? O filho, por isso o filho veio. É óbvio que ele, o Pai e o Espírito são um. Mas como Deus, não existe alguém que tem mais autoridade. Os três têm a mesma autoridade. Eles são igual em poder, igual em qualidade, igual em caráter, igual em personalidade. Quando ele fala aquela oração que ele fez lá em João 11, de Lázaro, ele fala, né? Pai, ele ora, né? Eu sei que Ele isso era é homem, homem. né? Então a gente já Homem. começa a entender uma boa parte da Bíblia, quando ele fala com Deus, que ele está ali como homem, como filho do homem. Sim, que você Interessante. ouve, né? Hã? Mas ele era homem. Então, era homem. Então, aí sim é outro nível. Né? Mas ele veio como homem com uma função, uma missão. De nos tornar filhos. Então por isso que ele vem como filho. Filho. Mas você pode ver que a expressão bíblica é filho do homem. Filho do homem. Filho do homem. Só Pedro tem uma revelação do céu e ele fala assim: essa revelação que você teve não foi de você, foi divina. Quando as pessoas pregam assim, ele é 100% Deus, 100% homem. Não, mas aqui ele é só 100% homem. Mas você não deixou de ser filho. Não sei, mas se você comparar para pensar, aqui ele é como homem. Tanto que tudo que o diabo fez em todo o ministério de Jesus foi fazer com que ele exercesse a sua divindade. Se Jesus exercesse a divindade dele, nós não seríamos redimidos. Acabou. Ele falou para Herodes, né? Ele sabia. Então, ele falou para Herodes, se não tem autoridade nenhuma sobre mim, poderia mandar anjos aqui e já era. Uma milícia de anjos. E quando Olha para mim, João 5,39. os soldados vão ao encontro de Jesus para prender ele, no livro de João é o único que fala. E ele responde como eu sou. Quando ele responde como eu sou, os soldados não suportam a glória de Deus e eles caem. Pode ler lá. Quando ele vai. Quando ele responde como eu sou. Quando ele vai Aqui conversando, né? lugares. Pegar, prender eles, né? Fala aqui em lugares. Aí ele responde como eu sou. Quando ele responde como eu sou, todos os soldados caem. Esse eu sou é diferente do eu sou lá do Êxodo? Não. Ele respondeu como Eu Deus. sou Jesus. Ele respondeu como Deus. Aí por um 5,39? Você imagina, eu sou. Pronto, eu sou assim. Mas olha só, eu não sou, ele não é o eu sou. É uma outra coisa que a gente erra muito. O eu sou não é tudo que eu preciso. Tudo que eu quero. Tudo que eu desejo. Mas é fácil evangelizar. Mas essa não é a verdade. O eu sou é eu sou o que sou. Nem é eu sou no original que
maturidade, em caráter. Ele não muda baseado na nossa necessidade. Ele não muda baseado nos nossos desejos. A nossa necessidade, nossa oração, nada muda Deus, muda quem Ele é. Porque lá em Então- Malaquias ele fala, eu sou o único. Não muda. Em Tiago também fala que Ele é imutável. Mas assim, quando ele está falando assim, eu sou, ele está falando em Êxodo, ele repete, porque é a mesma pessoa. Quando ele fala eu não sou o que você precisa. Eu sou quem eu sou. Porque se torna uma coisa muito pequena, né? Muito mundana, muito linear. Mas é por isso que a gente cria um Deus. material. A gente né? cria um Jesus. Porque a gente- Ah, eu sou a cura, eu sou. Não, se ele não quiser curar, não muda quem ele é. E ele não cura. Então ele não é a cura. A gente transforma ele em algo muito. Numa mercadoria. Ele transforma ele como um serviçal. Então é por isso que Está para nos decepciona. servir Eu sou a qualquer momento quer. A gente olha para Deus como o poder que ele tem. A gente avalia Deus com o poder que ele exerce. Muitas pessoas avaliam as pessoas baseado no que elas podem oferecer, não em quem elas são. Nós temos essa natureza. Então a gente assim, a tia Águida, se ela não fizesse nada, se ela não fosse essa pessoa agradável que ela é, se ela não sabe, se ela nem gostasse de você ainda ia amá-la? É difícil. Não, tem um monte de gente. Mas é assim que Deus Não, é. assim, Vamos ser sinceros. não, humanamente é muito difícil. É por isso que não é fácil. Não. É isso que não é fácil amar o próximo como Cristo amou Então, ele. humanamente, a gente vivendo a vida que a gente vive aí, o assunto que a gente tem, é muito difícil, porque nós somos humanos. A gente aprende estudando bem a palavra, orando, mas buscando mesmo. Quando a gente chegar num nível desse, aí não sei. Mas agora deixa eu falar. Se a gente não consegue exercer isso com quem a gente vê, Imagina aquele que não é isso que a Bíblia diz? Tiago fala. Mas deixa só. Se Deus é o que eu preciso, se Deus é o que eu almejo, se Deus é o que eu sonho, se Deus é o que eu prospero, se Deus é a cura, se Deus é a libertação, se Deus é... Vamos entender, isso daí faz parte do seu poder. E todo o poder foi dado a Ele, os céus e na terra. Mas Ele não é isso. Mas se eu o devoto, se eu amo pelo que Ele é, não, pelo que Ele faz, pelo poder que Ele tem, pelo poder que Ele exerce, explica para mim, meu irmão. Por que é que uma criança de 6 anos é estuprada pelo próprio pai? Explica para mim, meu irmão. Por que é que um assassino deliberadamente entra numa casa sem proveito algum por causa de R$5 e mata uma família inteira? Você pode falar o que quer. Estou falando da divindade. Mas ele não pode. Se Deus é, Mas se ele deu livre-arbítrio. calma, se Deus é a cura, se Deus é a libertação, Isso é Deus que os outros estão imaginando aí. Deus que eu estou imaginando, estou sonhando aí. é o Deus que as pessoas criam. Guerra, E por a que gente tem maneira. guerra? Por que existe guerra? Então. Por que existem crianças que nascem com defeito? As pessoas. O livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Isso aí. Ele não vai se intrometer, ele vai Será falar que a tudo é palavra dele. propósito? É fácil eu falar, é propósito de Deus. Você também. Pecado. Tudo é pecado? Quando ele vê lá os discípulos falaram, quem pecou? Ele ou seus pais? Ele disse, nem ele, nem seus pais. Mas se ele deu livre-arbítrio, tudo isso vai acontecer mesmo. Vai acontecer tudo isso aí mesmo. Lembra que a gente começou a aula falando sobre os descendentes? Descendente? Quem vai julgar a gente no final das contas? Lembra que nesse discurso que a gente está falando, nesse bate-papo, que está legal, vocês acham que está fora do contexto, mas não está. Tudo é para chegar nesse ponto mesmo. E eu falei que Jesus, ele sempre tem um antagonista. A gente falou muito sobre o diabo, mais sobre o diabo na aula passada do próprio Cristo. E eu falei que nesse contexto todo que a gente está estudando de Jesus e tal, da divindade, descendentes e descendente, falei agora sobre tantas coisas que acontecem no mundo. Falei que ele veio de uma cabeça de raça, que ele era 100% homem. Era, não, ele é. Uma outra coisa que é importante, ele não perdeu sua humanidade. Ele continua sendo 100% homem. Ele não tinha pecado. Hã? Ele não tinha pecado.
Foi um período. Não era dele. Ele renasceu com o corpo glorificado. E ele permanece com as duas naturezas. Natureza divina, só que agora ele não despojou-se da glória. Ele assumiu toda a glória. Quem que Isaías viu sentado no alto sobre o trono? Antes dele nascer como homem? Quem que estava à destra de Deus Pai? Então assim, a gente está falando de Jesus, ele está tudo se trata dele. Por quê? Porque eu não consigo ver o Pai. Aliás, ele diz que quem vê o Pai, ele fala. Nós lemos na aula anterior de Deuteronômio. Ninguém consegue ver o Pai e sobreviver. Morre. Como que eu consigo ver o Pai? Como que eu consigo ver o Espírito se ele é um ar, se ele é um sopro? Como que eu consigo ver o vento? Eu sei que ele existe, eu percebo, ele mora em mim, mas como que eu consigo ver? Não, qual é a única maneira expressa de eu saber quem é o Pai? Pelo Filho. Então, como Deus Pai se revelou à humanidade? Pelo Filho. Aliás, Deus Pai vem se revelando à humanidade através do Filho desde a criação do mundo. Por isso que a graça sempre existiu. Sempre foi por Ele. Sempre se tratou dele. Então, veja só. 5,39, vamos ler. Uma outra coisa que a gente sempre entendeu errado. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque pensais ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. O que vocês entendem disso? A palavra é Jesus. Eu dou testemunho de mim. Deus, extraia. Fala aí, Vitão. Extrair é fácil. Essa daí não é isso. Vamos entender o que disse. Quem disse isso foi Jesus. Vamos entender o que Jesus disse. E para eu poder entender isso, eu tenho que entender a história. Ele está falando para quem? Para os fariseus. Para quem conhece as Escrituras. Ninguém conhecia mais as Escrituras do que os fariseus. Olha o que Jesus está respondendo para ele. Vocês examinarem as Escrituras que eles conhecem, pensando ter nela o quê? Que dão testemunho de mim. Então eles estavam lendo errado, estavam entendendo errado aí. Não, eles buscavam errado. Estavam entendendo errado. Vida eterna. E, na verdade, você vai encontrar só Jesus, só Deus, só. Vocês estão buscando respostas para suas indagações, para os seus problemas terrenos, para as suas vidas pessoais e naturais? Na Bíblia, nas Escrituras. Mas as Escrituras não se tratam dos seus problemas pessoais. Não se trata das suas dúvidas. Não se trata de você. Não tem nada a ver com você. Você está buscando respostas para a sua vida nas Escrituras, mas as Escrituras não têm resposta para a sua vida. Porque as Escrituras falam de quem é a resposta. Então não busque respostas na letra. Porque não adianta você conhecer a letra se você não viver ela. Elas não testemunham e testificam de quem? De mim. Então veja só, não é o que você lê. Não é o rito que você exerce. Não é a lei que você pratica. O quanto dela fala de mim e o quanto de mim você vive. Agora você machucou, hein? Agora? Mas é verdade. A gente fala, não, a Bíblia a gente encontra resposta para tudo. Não. A Bíblia só fala de um. Você já não viu mais Cristo? Não, mas A resposta não é a Bíblia, a resposta é o Cristo da Bíblia. É o Cristo que a Bíblia aponta. Tanto que ele diz, eu sou o caminho, eu sou a. Você quer buscar vida? Sou eu. Você quer encontrar a verdade? Sou eu. Quer ver? Os coachings da Bíblia. Só um exemplo, não tem nada errado nisso. Eles pegam princípios milenários, né? Eu acho bonito quando eles falam os princípios milenários da Bíblia. Que rege o mundo, e rege mesmo. Tudo no mundo é regido pela Bíblia. Tudo. Código Civil, as leis morais, as leis civis, a prática financeira, tudo é regido pela Bíblia. Não tem nada que não tenha princípio que não parta da Bíblia. Por isso que é inegável. Ninguém questiona que isso aqui é inspiração de Deus. Só que eles falam que como foi inspirada por homens, como foi escrita por homens, ela deve ter suas distorções. Mas tudo está aqui. Mas tudo que está aqui fala de mim. Tudo aqui fala de experiências pessoais.
pessoais de pessoas? Não. Só fala junto. Só dele, para ele. Porque dele, por ele, para ele. Então, olha o que Jesus está dizendo para os fariseus. Cara, vocês manjam pra caramba da Bíblia, ninguém conhece mais a Bíblia que vocês, claro que ele conhecia. Já também. Vocês são fiéis, vocês cumprem todos os rituais, vocês dão dízimos, vocês fazem na prática da justiça. Mas vocês são rigorosos, ok. E daí? Vocês buscam as Escrituras e pensais que nela tem a vida eterna. Mas não está nela. Porque elas testificam de quem? O que é testificar? Testemunho. A Bíblia fala de quem? Só fala dele. Só aponta para ele. Então ele não está nem aí com seu probleminha pessoal. Você não estou rasgando. É óbvio que Jesus se importa com o seu probleminha pessoal. Estou entendendo. Pode parar, estou entendendo. É óbvio. Não, mas é bom. Aqui é casca grossa. Vai saber. Para de chorar. Eu te amo. Para, bebê, chorar. É comigo para vocês. Jesus é amor. Jesus é amor. Aí entra na questão que a gente está falando. Por que tem tanta violência? Por que tem tanta maldade? Por que tem gente que nasce defeituosa? Será que o Pai, que amou o mundo de tal maneira, de uma forma que não existem palavras, que não existe? Se você for para o grego, não existe tradução para a palavra da intensidade do amor de Deus para a humanidade. Que enviou o seu único, com ele, filho, mesma qualidade, mesmo poder, mesmo atributo, mesmo caráter, mesmo tudo. Por amor. Há um bando de gente imprestável. Há uma descendência pecadora. Há uma descendência que quanto mais vive, mais peca. Que é criativa até para pecar. Que há diabo que é milenar, senta para aprender com a gente. É, que é criativo. Principalmente. Eu vivo no Brasil, não dá para dimensionar por aí fora, mas principalmente no Brasil. Aí eu falo para você, por que, gente? Se ele é amor. Mas é isso que o mundo te questiona. Quando você vai evangelizar uma pessoa, fala, estou falando que eu já passei por isso. Vai evangelizar, e onde estava Jesus? Quando me violentaram, estou falando coisas que eu já me perguntaram. E onde estava Jesus? Quando eu perdi tudo, quando minha mulher me traiu, meu tio, mas é meu tio. Já me questionaram. Eu passei a vida inteira brigando com meu tio, infelizmente morreu sem salvação, porque ele, no último leito de morte dele, eu falei de Jesus, minha mãe tinha acabado de falar de Jesus, eu fui lá, falei de Jesus, porque era eu que ficava mais com ele mesmo, as filhas largaram, todo mundo largou, e eu falando de Jesus para ele. Eu falei, tio, aceita Jesus, é o único que preguei bonito. Foi muito lindo tudo isso. Sobre, eu te amo, eu sei que você faz tudo por mim, mas eu só creio na minha Nossa Senhora. Entrei, né? Isso aí é que entrei. Não, filho, se você sentasse para discutir Bíblia com meu tio, te dava um banho. Sabe que Discover Channel passava o dia vendo que Discover Channel, arqueologia e tal. Jesus foi um grande homem, nunca questionou. Nunca questionou. Mas ele nunca aceitou Jesus como salvador, nunca reconheceu Jesus como quem ele é. Ele falava, se Jesus é tudo isso, olha as minhas filhas. Por que a esposa dele, a ex-esposa Paula, traiu ele, né? Olha o que ela fez. Passou, filho. O casamento é seu, não conduziu sua vida. Não. Porque já me questionaram assim, já pastor, já fui evangelizado várias vezes, já me questionaram. Por que Jesus sempre esteve lá, filho? O problema nunca foi Jesus, nunca foi Deus, nunca foi. O problema é você que não busca, você que não acredita. Agora, eu não tenho que também abrir a mente da pessoa e colocar Jesus dentro da pessoa. Calma, o que você crê? É fácil falar e a gente... Mas eu já fui matuto assim também, já. Calma. Já fui matuto assim também. A culpa não é só da pessoa. É que as pessoas questionam as coisas que não existem. A Bíblia fala, Isaías 55:6, buscar o Senhor enquanto se pode achar. As pessoas não conhecem a Bíblia. As pessoas só conhecem o quanto você testifica dela. Jesus sempre esteve lá, ele falou que eu sou o caminho. Para eu não perder a linha de raciocínio.
E aí ele chegou, não, você já vai entender, vai doer, mas você já vai entender, porque doeu em mim, mas você já vai entender. E nós estamos estudando exemplos que eu vivi. Ele não quis. No dia seguinte eu recebi uma ligação, ele veio a óbito e abriu mão. Foi pregar? Foi. Mas quais são os questionamentos dele? Se Jesus realmente é tudo isso que você fala, tudo isso que a gente prega, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode mudar a sua história. Ele pode. Aonde Jesus estava? Jesus estava lá? Onde Jesus estava? Jesus estava lá, meu irmão, você tem razão. Jesus estava lá. Jesus estava lá quando estupraram a menininha de 6 anos. Jesus estava lá quando um ladrão entrou na casa e matou toda a família por causa de R$5. Jesus estava lá quando a ex-esposa dele traiu ele. Jesus estava lá quando as filhas negaram a ele, viraram as costas para ele, abandonaram ele na situação que estava. Jesus estava lá, meu irmão, quando você passou por tanta situação difícil, quando todos nós passamos por situações difíceis. Jesus estava lá, mas eu e você não estávamos. O ser humano não fez o papel. Eu e você não estávamos. Você está falando, porque conhece a verdade? Quem conhece a verdade? Aonde a igreja estava quando aquele pai estuprou uma criança de 6 anos? Aonde estava a igreja? Aonde estava a igreja para fazer diferença naquele que não conhece a Bíblia, naquele que não conhece Deus, naquele que não conhece a verdade e fez tanta maldade porque a vida humana não tem valor nenhum mais. Está lá apontando o serviço. Aí está na igreja. Mas é que a igreja não é onipotente, não pode colocar a culpa na igreja também. Não, a igreja sou eu e você. Não estou falando de igreja e instituição. Não, eu sei, pastor, mas assim, acontece. Tragédia vai acontecer. A tragédia vai acontecer. Mas aquela coisa a gente tem que buscar. Se a gente busca. Não, meu irmão. Não. Agora, então tudo bem, você está falando assim, pastor, tudo bem. Mas será que essas pessoas que você está falando assim que tem que tragédia não teve oportunidade de buscar Deus? Meu irmão, esquece isso. Não, eu sei, pastor, mas. Se você esquecer e tira da sua cabeça, a tragédia acontece, mas ela não teve oportunidade de buscar Deus? Teve oportunidade. Não, espera. Todo mundo teve, não é possível. Espera um pouquinho, não. Escuta um pouquinho. Espera. Respira, quando der 10. Não. Escolhas. Eu não fiz a escolha que o pai fez ao querer estuprar uma criança de 6 anos. Eu não fiz a escolha que a criança fez que não tinha autodefesa. Mas eu também não fiz o papel da igreja. Porque o papel da igreja é praticar a justiça. O papel da igreja é praticar amor. O papel da igreja é viver Cristo. Que isso aí é os nossos olhos, né? Então, assim, é culpa da igreja, sim? Eu, como igreja, sim. Aonde eu estava? Que não preguei a verdade. Aonde eu estava? Que não abracei. Aonde eu estava? Que não trouxe a verdade ou a luz para aquele homem. Isso poderia mudar? Poderia ou não. Porque Deus não abre mão do livre-arbítrio. Porque se Ele não nos desse livre-arbítrio, nós não poderíamos ser julgados. Nós seremos julgados pelas escolhas que fazemos. Quando eu escolho me abster de quem eu sou, de quem Cristo é, eu me torno cúmplice. Por que a igreja hoje é irrelevante? Porque se a igreja tivesse relevância, praticasse a justiça, praticasse o amor, praticasse o juízo, porque para esse é o papel da igreja. Não é viver Cristo? Seu Espírito Santo. Deus vai se mover através de nós. Porque o que adianta, irmão? Eu tenho que buscar Deus para ser como Ele é. Mas o que adianta? Que diferença? Eu estou entendendo o que você está falando, porque foi igual aquele eunuco, né? Que diferença faço eu para a humanidade se eu sou Cristo? Pequenos Cristos. Se o papel da igreja é ser pequenos Cristos, esse é o meu papel. Meu papel não é abrir igreja, meu papel não é cantar, meu papel não é tocar, meu papel... Isso aí são ferramentas que a gente usa para evangelizar, para trabalhar, para ganhar vida e adorar a Deus. São só ferramentas. Qual é o meu papel? Ser igreja. Esse é o chamado de todo aquele que serve a Cristo. Ser igreja. O que é ser igreja? Pequenos Cristos. O que adianta eu vir buscar todo dia na igreja? Ser igreja não é estar na igreja. Ser igreja é 24 horas sendo igreja. Não adianta eu ser igreja e julgar o cara que cometeu erro. Você não estava lá antes. O que levou? Aí a gente começa a ver. Tá, a infância dele tinha uma igreja lá. Igreja não é igreja, templo, entenda, pessoa.
Tinha uma pessoa lá na infância dele para ajudar a formar o caráter dele? Posso falar uma coisa? Nós conhecemos um pastor que o pai dele era pastor. Ele saía do púlpito e ele batia na esposa todos os dias. E ele espancava os filhos todos os dias sendo pastor. O filho dele virou pai do traficante. Foi convertido dentro de uma cadeia. Então, só para responder, Não, eu estou entendendo tudo isso aí. não, é só para dizer que durante muitos anos a igreja ela foi uma instituição. E o que acontece? Ela não fez o papel dela, desculpa, como não faz até hoje. Não faz. Mas até que hoje está perdendo um pouco mais, né? Mas ser crente é moda hoje, só que não há diferença de vida. Então, qual é a moral que eu tenho para falar com um traficante se eu uso droga dizendo que sou crente? Isso está acontecendo. Mas dali o próprio Não apóstolo. precisa nem dramatizar tanto. Por que o pecado A é igreja, ela está se autodestruindo. Como a gente Está falou precisando mesmo. de algo mais. Como a gente falou lá na casa da Tiago, né? Sabe assim, tá perdendo muito tempo, deixando de ser igreja para estar arrumando confusão, picuinha. Perde-se tempo de ser Cristo, usando o nome A de gente Cristo. deixa de ser igreja para viver igreja. Discutindo placa. A gente vive igreja, mas não é igreja. Então o que eu estou tentando dizer? Você não está errado, a gente tem que buscar mesmo. Se a gente não buscar Deus, nós nunca vamos ser como Ele. Eu entendi tudo que você falou assim. Eu entendi até o momento da tragédia. Acho que Deus tentou trabalhar na vida dele. Com certeza. É isso que eu estou falando. Entendeu? Foi uma Com escolha. certeza. Aí ele fez uma escolha. É tudo. Eu sei que é triste, eu sei que é trágico, eu sei que aconteceu com essa pessoa, eu sei que é tudo isso aí, tudo isso aí. Mas então, mas se a Entendeu? gente Mas é pensar tudo desse jeito, e escolha. a criança? Mas os pais são. Mas às vezes o pai fez a escolha que deveria proteger É o pai que protege. e não protegeu. Irmão, aí entra, então veja só, livre-arbítrio. Adão foi criado para não pecar. Então, que isso aqui. O homem, né? Na verdade foi criado para não pecar. O que eu estou aprendendo, que a gente tem que ouvir mais a voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo falou, vai e fala para aquela pessoa, vai e fala. Mas sabe o que é mais do que falar? Que é isso que Cristo sempre disse em todo o seu ministério. A missão de Cristo foi: seja. Eu sei, Não pastor. é fácil. Eu sei. Seja. Assim, mas você está andando na rua. Já aconteceu comigo várias vezes. Sim, se O Deus Espírito mandar Santo falar, falou tem que assim, ó, falar. vai para aquela pessoa e fala assim, assim, assim. Eu com vergonha não Tem que falei. falar. Com vergonha não falei, já várias vezes. Confesso. É isso que eu estou falando. A gente tem que ser mais sensível com a voz do Espírito Santo. Quando Deus mandar a gente falar, a gente tem que falar. Independente da reação da pessoa. Sim. Entendeu? É por isso que talvez aconteça muitas dessas tragédias aí, porque muita gente foi omisso. Entendeu? Eu acho que tudo isso aí foi a omissão da igreja. Foi a omissão da Então, pessoa. foram duas coisas, meu irmão. Como eu justifico tantas coisas? Do pecado. Uma alimentação, uma gestação ruim, tantas coisas prejudiciais, geram pessoas com deformidade. Deus não tem nada a ver com isso. Por exemplo, um cara que Deus, sabe, eu peço perdão porque não tinha uma igreja lá para fazer diferença. Foi omissa. Assim ele fez escolha porque eu tenho a oportunidade de talvez mudar uma coisa. A verdade, a Bíblia não fala assim que o poder, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Que efeito nós temos feito como igreja? A Bíblia fala que a oração de um justo. Que efeito, então assim. Não fala de uma igreja inteira, fala de um justo. Então veja só. Aí tudo isso faz parte do Cristo que a gente cria. Então quando ele fala Jesus, ele não é o que eu quero que ele seja. Ele não é o poder que ele emana. Não, ele é quem ele é. Justo, perfeito. Entendeu? E aonde a gente falha, a gente querer ser quem a gente nem conhece. Aí a gente cria um Jesus e a gente quer imitar um Jesus que a gente criou. Jesus, ele nunca foi omisso. Jesus, ele nunca passou a mão no pecado. Jesus, ele nunca foi permissivo. Jesus sempre foi reto. O caminho dele é perfeito em tudo que ele fez. E ele espera de nós que sejamos como ele. Ele não espera um louvor bonito, ele não espera uma adoração bonita, ele não espera uma dança bonita, ele não espera uma pregação bonita, ele não espera uma prédica bonita, ele não espera nada disso. O que ele espera é que a gente o ame e
seja como Ele é. Tudo que a gente pode. Ela tá com algum problema no próximo. Não, o problema é o próximo. É o próximo. O próximo não tá ajudando ela. Eu só dei esses exemplos porque o mundo só consegue enxergar Jesus e a culpa é da igreja. Quando eu falo igreja, entenda. Não é tempo, denominação. É nós como igreja. Porque a gente prega um Jesus, mas Jesus vai curar a sua vida. E se ele não quiser? E a pessoa vai para quimioterapia. Aí você iguala o poder de Cristo com o poder da quimioterapia, né? É verdade. Tem muita coisa. Não que ele não possa fazer, irmão, mas Jesus não é isso. Isso é pequeno demais para quem ele é. Não, mas eu posso estar errada no que eu vou dizer. Mas a sabedoria humana Foi dada por Deus. Foi dada por Deus. A quimioterapia foi por ele. Não foi ele. As pessoas perguntam assim: ai, Deus, o milagre só vem se for instantâneo. Não, gente, o milagre da quimioterapia queimar já é. Tudo é Deus. A vida é um milagre. Nascer, gestação, tudo é de Deus. Ele não curou um cego aí por Mesmo através da medicina, eu vejo Foi? como um milagre. Mas olha a dificuldade que o ser humano tem para enxergar um Jesus que gosta. Foi essa parte da Bíblia, foi? Olha a dificuldade que as pessoas têm para enxergar um Jesus que fala para a mãe dele: o que eu tenho com você? Não tem nada a ver com esse BO. A festa da ninguém é essa, eu sou convidada. Essa é a dificuldade que o ser humano tem para enxergar um Jesus que, quando vai a mulher lá egípcia, Fenícia, e fala: mano, eu não tenho tempo para você. Primeiro são os filhinhos. Porque romantizam Jesus, romantizam a Bíblia que não é real. Eu não enxergo. Eu não consigo enxergar esse Jesus de amor. Mas Não, ele é é amor. Não, mas esse amor fingido que todo mundo fala. É mentiroso. Não, pode. É mentiroso. Entendeu? Esse amor, Jesus vai fazer tudo? Faz. Não faz. O que é importante a gente entender é que Jesus é quem ele é, independente do que ele faz. O que ele faz, veja só: curar, operar milagre, trazer o céu para a terra, colocar a terra no céu. Ele criou tudo. Para ele, isso é fichinha. Você fez o céu e a terra. Para isso ele é fichinha. Para isso isso não é quem ele é. Ele é muito mais. Você que criou. Isso é criação dele. Isso daí, sabe, vai além, não vai além de quem ele é. E qual é o problema? Como é que eu verei face a face como ele é? Ou veremos, como é que nós seremos como ele se eu não sei quem ele é? Se eu só o reconheço baseado no que ele faz. Se ele só existe se ele curar. Se ele só existe se ele se manifestar nos poderes e nos dons. Se ele só existe se ele usar a quimioterapia. Se ele só existe se ele usar isso. Se ele só existe... Não! Você tem que estar lá no fundo do poço e saber que ele ainda é Deus. Você tem que estar lá passando necessidade, você tem que saber que ele ainda é Deus. Que ainda amá-lo. E é isso. Mas esse evangelho não é o evangelho. Não é o evangelho. Mas não é o evangelho que tem que ser pregado? Esse é o único evangelho. É isso. Agora, como é que as pessoas vão entender que isso tudo é a expressão do amor de Cristo? Como é que as pessoas vão entender que, por exemplo, a pessoa nasce com... por que nasceu com defeito? A criança não tem culpa. Não tem culpa, mas os pais e os avós. Qual a alimentação? Gestação. Estou dando exemplos. Tudo que nós passamos de ruim não é porque temos um pai ruim ou porque ele tem propósitos. É porque o homem fez escolhas ruins e gerou consequências. Mas Deus é tão bom que da maldição ele faz uma bênção. Da maldição ele cria. Por quê? Porque ele não quer que ninguém se perca. Não colocou uma outra maneira de pensar errada que a religião colocou na nossa mente. Deus vai criando situações ruins, te colocando nas curvas para te atrair para perto dele. Não. Ele vai aproveitando. Ele aproveita as escolhas erradas que você faz, as besteiras que você faz, para tentar abrir os teus olhos e te atrair para ele. Porque ele te ama. E aí, se a gente virar a chave e entender Por isso, amor, você vem pelo não amor. existe isso. Infelizmente, essa é a verdade. Não, Se não vem por amor pela dor, você não vai vir mesmo. Mas por que muita gente vem pela dor? Fala, não, eu vim pela dor. Gente, não é isso, filho. É que você estava lá no fundo do poço, no buraco, você não tinha mais saída.
E aí Deus te deu uma chance, e aí você escolheu, me salva. É isso. A misericórdia. É a misericórdia. Então é isso que a gente também tem que entender. Não, Deus, entende uma coisa, provação é diferente de todas as outras coisas que a gente faz. O que é a provação? Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel, o que é a provação? Estavam servindo a? O que foi contestado? A conduta dele diante de Deus. Quando eu sou provado? Quando a minha conduta cristã incomoda as pessoas. Aí você pode. Aí eu sou colocada à prova. Aí você pode ir pra briga. Aí Deus toma a sua causa nas mãos. Com certeza. Quando Abraão vai entregar o filho, quem pediu? Para mostrar, na verdade estava apontando para Jesus. Mas para mostrar o quê? Que Deus não sabia o que estava no coração de Abraão? Claro que sabia. Era só para trazer a memória dele que ele é capaz de ter mais tempo. Só para trazer a memória de Abraão, que quem duvidou da promessa? Você não duvidou da promessa? Eu cumpri a promessa, então tá bom. Por causa de um que Deus falou, fala com a rocha, ele vai lá e bate na rocha. Você não vai entrar na promessa, você não vai entrar na terra. Porque Deus é justo. Entende uma coisa? Deus é justo. Deus é justo, meu irmão. Sabe? Não pense pra você que foi fácil pra mim, não. Entender tudo isso. Não, eu questiono sempre que eu estou aprendendo. Não, Eu estou aprendendo. você acha Não é que porque- eu ainda acho? Não é porque eu sou o crente Gabriel, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não tem a ver, né? Eu questiono Não, porque eu quero tem que aprender. questionar. Por isso que eu não... Todos nós, eu já me questionei, meu irmão, eu cresci na religião. Somente essa parte que você falou porque morre muita gente, porque acontece muita tragédia. Isso aí é bom mesmo, porque a primeira coisa que o derrotado questiona é isso aí, não sabe. Onde é que Jesus estava? Estava lá, meu irmão. Estava lá, vendo tudo, só esperando ser chamado. Só esperando ser chamado por ele vir agir. É a tua escolha. A pessoa não quer vir para a igreja, a pessoa não quer fazer obra, a pessoa não quer ler Bíblia, a pessoa não quer orar, a pessoa não quer fazer nada. E acha que Deus tem que agir também. Não pode ser. Não quer ser maluco. É difícil, Vai, Não, é difícil, né, pastor? Porque, ó, e a maioria dessas pessoas é pessoas que não faz nada. Não faz nada e quer tudo de Deus. Deus já, a migalha para a gente é o suficiente já. Para nós é o suficiente. Naquele dia eu preguei. Para a gente quando lá, sem galardão já está ótimo. Deixa eu aproveitar, ligar. Nós somos o povo escolhido de Deus. Nós somos exatamente a Síria e Fenícia. Aí a gente critica tanta mulher, né? Mas aquela mulher representa eu e você. Você pode ver, a maioria dessas pessoas são pessoas que não quer saber de nada. Irmão, eu posso estar errada, mas no meu pensamento, mas assim, no meu pensamento, toda a culpa, que Deus não mudou, Ele é o mesmo. A Bíblia não mudou, Ele é a mesma. Toda a culpa é da igreja. Igreja que não faz o papel dela. Para mim, todo esse engano, todo o diabo. Então, mas quantas Que pessoas. poder o diabo tem se eu não doe? Mas quantas pessoas você já foi evangelizar, que você falou do seu. Você já foi, falou do amor de Cristo, tudo. E não Quantas quis, problema pessoas dele. quis? Problema dele. É a escolha da Aí pessoa. Não, é isso que eu tô falando. posso estar errado, mas entra naquela palavra. Bate a poeira. Véi, cai fora. É isso. Então não é Aí, só. meu irmão, essa pessoa, quando chegar e perguntar onde Então não é tá, só. É o que eu tô no falando. mesmo lugar que É culpa da você igreja, chegou. é culpa da igreja. Nós somos. Lógico, nós somos. Não, meu irmão, não, nós somos sei. limitados em algumas Eu coisas. não estou falando das pessoas não aceitarem. Isso aí é escolha individual. O problema da igreja hoje. De não ir, né? Não é nem de ir, meu irmão. Não, tira isso um pouquinho. Isso é importante, tira isso. Isso não é o essencial. O essencial é eu ser. Não adianta eu ir se eu não sou. A questão é o seguinte: se eu sou, eu vou. Agora não adianta eu ir se eu não sou. Mas você sabe, um exemplo a gente tem na nossa casa. Quando nós éramos do mundo, mas era do mundo mesmo, né? A minha mãe trabalhava com uma senhora que era igreja mesmo. E aí minha mãe ficou doente. E aí o que a igreja fez? Conduziu ela para Cristo. Então, quer dizer, mostrou o caminho para ela, fez o papel de igreja e conduziu a minha mãe. A minha mãe se tornou uma igreja e aí foi conduzindo diversas pessoas. Então, é muito
pastor. O que adiantou? Ele pregou. Quantas almas ele não aceitou Jesus? Numa pregação do pastor. Mas ele perdeu o mais importante. Porque ele não era igreja. Então não adianta nós irmos. É importante. Tem que ir. Mas primeiro eu tenho que ser. Por isso que ele fala, ficai em Jerusalém. Até que lá do alto. Não adianta você ir se você não for transformado. A questão é nascer de novo. Então eu falo assim, o fato de nós sermos igreja não vai impedir que a humanidade se acabe, porque já está escrito. Mas existem vidas que precisam ser salvas. E a igreja está fazendo o papel dela? Aí onde eu falo a culpa da igreja. Tanto evangelho mentiroso pregado por aí. A igreja instituição está acabando com a igreja. De verdade. Antigamente, no tempo da pastora Sandra, era a igreja genuína. Bem antigamente. Eu lembro que antes de eu conhecê-las, você não via templos. Eram igrejas pequenininhas. Hoje, grandes templos e instituições estão acabando com a igreja verdadeira. Estão acabando com a igreja. Não estão indo, estão proporcionando que as pessoas venham como está, permaneçam como está. Você sabe que Lúcifer, a gente Você chama sabe que eu já ouvi isso aí, muita gente falando? Eu vou para uma igreja grande porque ninguém vai me perturbar. Por isso que é problema que nos últimos dias aumentaria a identidade, o amor de muitos esfriaria, inclusive até os meus que se acham. Mas quantos escolhidos estão enganados? Os que arrastam a multidão são os escolhidos que se perderam. Exatamente, o pastor fechou, porque é exatamente isso. Os grandes ajuntamentos, eu vivi isso. A igreja, logo quando nasceu uma igreja grande, todo mundo ficou, nossa, uma igreja que em 2 anos. O que entrou no coração? Só um pouquinho, igual nós estávamos falando de glória, né? De Satanás. É o que entrou no coração. Nós estávamos falando de glória. Cadê os ministérios antigos? Fala um monte. A gente sabe o que aconteceu. Eu não vou citar nome. É só não postar. Eu não posso. Grandes ministérios, grandes de louvor, principalmente, dos nossos tempos, sumiram. Desapareceram. Você não escuta mais falar das pessoas. Por quê? Foram engolidos pela glória. Deus não divide glória. Ele queria um reconhecimento. A partir do momento, época de CD, era de DVD, era uma febre. Abria-se um ministério, o desejo ardente era lançar um CD para se aparecer. E nós fizemos isso, né? Sem conhecimento, sem estrutura, sem saber nada. E fizemos uma coisa que acabou envergonhando a igreja. Mas nós queríamos alguma coisa que reconhecesse quem nós éramos. E isso vai acabando. Isso vai acabando. Isso vai acabando. Mas esse é o final dos tempos. É isso. É o síndrome de Lúcifer. De querer reconhecimento. A igreja nós queremos ser reconhecidos. Não, meu irmão. E quando nós Jesus seja quando eu falo de propósito, igual quando Jesus fala assim, quem pecou esse, os seus pais, mas para que se manifestasse a glória de Deus. Jesus deixa bem claro, todo aquele que crê farão obras iguais ou maiores. Por que os discípulos fizeram? Aonde parou a descendência dos discípulos? Em que geração? Aonde que acabou. Você não vê mais milagres, você não vê mais nada. Porque as pessoas estão interessadas em si próprio. Acabou. Deus reconhecimento. Eles querem reconhecer a igreja. Se uma pessoa aleijada aqui se levantar aqui, essa igreja vai fechar. Acabou porque vai vir uma multidão que não vai ter. Não é só multidão, vem reporte, vem. Então o engrandecimento. Não vai ter condições de fazer algo maior do que quem. Porque as pessoas elas estão nisso. Agora, vai pastorear hoje. Vou falar para você, o nosso maior, pelo menos o que eu mais enfrento. A maior dificuldade que eu tenho hoje é para conseguir pastorear um governo. É verdade, pessoal. É difícil. Você corrige, Eu acabei de falar. você já não presta. Eu acabei de falar para a pastora Sandra agora. No tempo que eu me converti, e você vê, você falava com uma pessoa do louvor o seguinte, não é assim. Sexta-feira eu quero você aqui na aula. Quero você aqui. E se não tivesse, você não precisa, pode sentar aqui, você não vai tocar mais. Mas ele vai chorar? Chora. Tem outra igreja na esquina. O pastor era duro.
Mas tem que ser. Mas as pessoas, ela tava lá, ó, firme. Hoje, você vai falar qualquer louvor, coitadinho, vai ficar deprimido, tá depressão, a depressão é a doença do século. Meu, a própria igreja está nos levando, acabei de falar com a pastora isso, porque olha os tempos. A gente está sendo omisso e deixando de ser igreja. Sim, é verdade. Porque ser igreja é ser como Cristo. Corrigir com amor. Vem cá, meu irmão, não em público. Jesus não fazia isso. Jesus chamava para lá. Vem cá, meu irmão, vamos melhorar aqui. Vamos fazer. O que Jesus falava? Quando a conversa com a mulher samaritana. Pois é, chegou contando. Foi dialogando, foi fazendo ela se expôs. Mandou a igreja sair. Mandou a igreja, exatamente. Por que ele mandou todos os discípulos sair? Porque Jesus não expõe ninguém. Nem de modo algum, como amor. Mas ele fez o quê? Vá. Todas as pessoas que ele viu no pecado. A mulher que foi pegando o teto. E não. E só quando eu escutei uma ministração sobre isso ontem. Deus escreve nas pedras. As pedras não se apagam. Jesus escreve na areia. A areia se apaga. Ele podia estar escrevendo, não, você é pecadora. Você é adúltera. Mas quando você vai desse manhã, vai e não pegue mais. E apaga o fogo. Isso eu gostei. Revelação da pessoa, legal, viu? E ninguém sabe o que ele escreveu. Mas isso é uma boa, hein? Eu gostei disso aí. Eu escutei. Se eu lembrar, eu digo ministração disso, eu vou Eu falar. escutei isso aqui. É uma boa, pega aí. Na pega pedra aí. ninguém apaga. Deus falou, vai morrer. Por vai isso que morrer. os mandamentos Mas foram escritos Jesus, na pedra. podia estar assim, você é adulta, ei, mulher adulta, mas quando ele fala assim, vai não pegue mais. Muito bom, por isso que e é por isso que ele fala lá em, acho que é Joel, a promessa não tardará. Está falando da volta. Não está falando de promessas humanas, entende? A Bíblia não se trata de nada humano, é espiritual. Escreve nas tábuas do seu coração. Justamente porque as palavras de Deus não passarão. Passarão os céus e terras, vendo essas minhas palavras. Então é importante, eles falam, o que isso tem a ver? Tudo a ver. Se eu não entender quem é Cristo, eu não sei quem Deus é. Eu só conheço Deus através de Cristo. E ó, a gente aprendendo aqui não é assim, uma coisa impossível, né? É só ser, né? Se fosse impossível, ele não diria, vá. Entendeu? Pelo que a gente acredita, pelo que a gente vive, até. Tem que se esforçar. Não, né? Aqui, tudo que a gente aprende, tudo que a gente se esforça, tudo que a gente faz, a gente está muito à frente de muitas igrejas. Eu sei porque eu fiz parte mais de 2 igrejas e lá foi terrível. A obra era amor, era longe. A pastora corrigia as pessoas na frente de todo mundo assim. Pastor da outra igreja, não vou falar o nome, assim, né, pessoal? Corrigia o coitado do som lá, do cara do som lá, que era pastor também, corrigia, parecia o cara do cachorro. Já tava assim. Ele não pode. Entendeu? Você também está errado. Não tem amor, não tem essa preocupação de ensinar, entendeu? E aqui não, a gente está encaminhando, melhorando cada vez mais. A visão da nossa, não é para falar, mas a gente só está em nossa igreja, mas a visão da nossa igreja é nos levar, para começar, nós, para o céu. Céu que eu digo é para andar com Jesus, porque todos nós sabemos que nós não vamos para o céu, nós vamos para a Nova Jerusalém. Então nós não vamos para o céu, nós vamos estar com Jesus, nós vamos voltar para Ele. Então, na verdade, qual é o objetivo da verdade de vida ter nascido? Pregar o verdadeiro evangelho. A gente não busca crescimento de pessoas, mas eu creio que ele virá. Por quê? Porque a gente está chegando no tempo do avivamento, e avivamento é isso, é mudança de vida, não é movimento. A gente vem de uma era de movimentos. Esses movimentos acabaram com a igreja genuína. Acabaram. Porque é onde eu estava falando. Cristo revela o Pai. É o Espírito que revela o Pai? Quem revela o Pai? Mas como eu entendo a revelação de Cristo? O último avivamento de Jesus, não, quantos anos? É muitos. Olha, é tão triste que os grandes eles se referem a Jesus. Não conseguem achar nada dentro de nós. A uma rua, a um povinho. Uma igreja pequena, batista, que começou a orar e as pessoas viram aquilo. Mas veja só. Foi só um grupo de oração. Agora e o pastor irrelevante aos olhos da sociedade, mas que pregava a palavra de Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa. A gente está falando de Cristo, que a gente está falando Cristo. Eu só conheço o Pai, que é invisível, através do Cristo.
gente acabou de comentar que a igreja se perdeu no movimento. O movimento muitas vezes é atribuído por quem? Nós. Não. Gente, também não. Tem manifestação do Espírito Santo também. Entendi. Ninguém entendeu sua pergunta. Desculpa, tem manifestação. Tem muita coisa do homem? Tem. Mas tem a preferência. Agora, veja só. As pessoas que são mais insubmissas, que menos estudam a Bíblia, 90% delas, que menos conhecem a Bíblia, mais insubmissas, que mais se rebelam contra as autoridades de liderança que Deus instituiu, são as pessoas da oração. São o quê? São as pessoas que vivem em oração. Vixe! Cadê o amor, pastor? Calma, é o amor da próxima. Vou dizer por quê. Tô brincando. Não, calma, não me mate. Vou chegar, respira, vou falar igual pra mim. Calma. Eu entendo a sua imitação, meu irmão, porque é a minha. Só que eu não sou explosiva igual você. Eu me contei. Eu mato na unha. Como o irmão mesmo diz, eu sou muito dura. Eu Entendo, eu sou explosivo aqui no nosso meio. Eu sei. Não, mas eu sou muito dura. Eu não sou explosiva, mas eu sou muito dura. Eu sou. Porque eu apanho, não quero apanhar sozinha. Para a pastora Sandra me matar depois. Não, vamos entender. As pessoas, o que aconteceu? Busca de poder. Busca de poder. Busca de dons. E a Bíblia diz que aquele que busca dom muda caráter. Dom muda, faz a pessoa ser igreja. Dom traz fruto. Este é o problema. As pessoas se encantaram tanto com a manifestação do poder, e é essa geração que a gente está difícil de matar. Mataram. Gente, eu sou de uma época que tinha escola bíblica dominical. Se você não frequentar a escola bíblica dominical, não importa o ministério que você exercesse na igreja. Você ficava no banco. Dia de Santa Ceia, todo mundo de terno, todo mundo social, sacramento. Respeite a Deus, respeite a palavra. E ainda era 2 Santa Ceia, de manhã na escola bíblica dominical e à noite com as pessoas. Era assim. Isso quando não era culto de fechado, que era dia de... Só de liderança, tinha toda era de segunda-feira. Uma segunda-feira da noite. Só membros da igreja. Era, sabe, de ensinamento. A primeira coisa que o diabo fez na igreja: tirou o ensino da palavra, tirou a escola bíblica dominical. Tirou, você pode avaliar estatisticamente. Primeira coisa, matou a igreja. É verdade, as igrejas não têm escola bíblica. Qual foi a segunda coisa que ele fez? Tem culto de libertação, tem culto de busca do poder, tem culto de tudo. Mas cadê as irmãs do ciclo de oração? Entendeu? Estou falando estatisticamente. 90% dessa igreja desigrejada de hoje são essas pessoas do dom. Exatamente. Voltando à nossa conversão, a igreja onde a gente se converteu tinha umas 40 mulheres de oração, que 8 horas da manhã estava na nossa casa. Que pouco essa pessoa tinha? 8 horas da manhã estava na nossa casa orando. E reconhecimento que essas pessoas tinham? Nenhum. Não eram nem lembradas na igreja. Ninguém conhecia. E são essas que fazem a diferença. Aí pra mim, a gente ficava assim na garagem, quando a E gente um grupo ouvia de esse jovens, de jogo, domingo, 3 horas da tarde, meu, a gente querendo bem ouvir nossa musiquinha, e tá aquele grupo lá. 3 horas. Nós, obrigada, eles tinham uma roupa decente para receber. Não, a gente não era da igreja, não. É assim. Aí eu vou falar de mim. Veio a modernidade. Não tinha nem ministério de louvor. Veio depois, era a banda. Você cantava cantor cristão e nada. Não, eu tocava clarinete. Não tinha bateria. Eu fui a primeira menina a tocar bateria na igreja. Uau, escândalo na igreja. E aí o bispo foi. É verdade, foi o maior escândalo na igreja. Aí o bispo veio, o bispo regional, conversou com os membros da igreja, explicou na Bíblia, todo ser. Pensa, foi complicado. Mas aí, o que aconteceu com a gente? A gente foi se perdendo. No reconhecimento lá, uau, som bonito, uau, não sei o quê. Nossa, a igreja se perdeu. A igreja se perdeu pela sedução do brilho,
da grandiosidade, do reconhecimento, uma igreja bonita, um louvor bonito. E Deus não está em nada disso. Não que ele não mereça o melhor. Mas essa não é a prioridade. É verdade, eu vi uma vez um ministro falando, né? Olha, você tem que preparar um bom espaço para receber as crianças. Porque tudo bem, isso é importante, tem que ter. Não é essencial. Mas Eu não ouvi é assim. essencial. Aí você tem que ter o ar-condicionado, você tem que preparar para as pessoas quererem voltar. Peraí, tá voltando por quê? Pelo ambiente? Tá com muito calor? Não, então, aí eu vou falar para ouvir minha aula anterior, sexta-feira passada. Não, acho que é conforto. A gente quer conforto, mas isso não Mas a igreja não é para o ser humano. não é isso. Não é isso. Porque se você vê na África, aquele chão batido, alegria no tempo, celebrando. Agora, cadê? Vai no interior do Nordeste, gente. Deus ainda faz milagres. Quando a gente foi Mas é nesse povo que guardar, faz. o rato passava assim, ó. E a gente Também já passou. numa E a gente não É aqui no passou ali também, a gente já viu. Mas eu digo assim, é diferente. Não tinha. Mas é que tem coisas que igreja de instituição e tem coisas de igrejas particulares também. Onde você vê uma instituição da ceia, as pessoas vêm totalmente mal trajadas. Você quer ver? Antes, quando eu me converti. Eu não acho normal, viu, pastor? Não, é normal para as pessoas. Para mim não. Para mim não. Você vê as pessoas, quando eu me converti, as pessoas eram conhecidas pela sua roupa, pela Bíblia embaixo do braço. Hoje as pessoas elas não veem mais do celular. É que uma vez eu falei, mas eu estou falando isso porque as pessoas já esqueceram da Bíblia. Exatamente. Quem trouxe a Bíblia? Levou o celular. Mas Não é às vezes logo o Quem pregador. mudou? Foi a O pregador instituição? fala. Não, foi eu. Então, Às vezes logo o pregador que está lá em cima é, na face, não, você trazendo tudo no celular já tá bom. isso, tá errado. Você É isso. Olha, ela é muito bom porque ela nos facilita a vida. Não tem problema em você fazer Não, sim, não. Mas se você não tiver a Bíblia escrita, você está abrindo uma brecha, uma porta para você ser seduzido pelo aquilo que a internet está querendo te dizer. Porque vai chegar o tempo de que a Bíblia da internet vai ser a Bíblia que eles querem que você leia. E aí, se você não tiver uma Bíblia aqui, você não vai poder. Gente, o risco da pessoa usar o celular é, a hora que você abre a Bíblia, aparece aquela Sempre tem alguma coisinha, né? Mensagem. Falando com você. Não, tá na hora do Você tá lendo a Bíblia, tá lá, vem a mensagem. Acabou. Entendeu? Eu não gosto. Nesse quesito, tem que ter disciplina, né? Então, assim, tem seu lado bom e tem seu lado ruim. não, se você tá na rua trabalhando, você tá vindo do trampo dentro do busão, beleza. Agora, mas Tem aí lugares você e vem pra lugares. igreja, a sua Bíblia tá na sua Lugares casa e lá. lugares. Você traz o celular e abre aí no cara de pau. É lugares e lugares. Fica muito, né? É irritante isso aí, é irritante. É lugares e lugares. Eu mesmo, quando eu vou pregar, eu vejo um cidadão com o celular sem a Bíblia. Eu não Ó, Não. Você pensa que a pessoa está usando o celular para qualquer outra coisa. você Mas não não fica. é. São as distrações, né, gente? Não, gente, O diabo usa até isso como uma distração. Pensa assim, a pessoa está vindo do serviço, não deu tempo de ir em casa. Toda vez? Isso vai reclamar. No domingo de manhã. Fala, meu irmão. Não, vamos comprar uma Bíblia de presente para essa pessoa. Foi até embora. Foi até embora. Mas mas eu vou usar a pastora Sônia falando. São desculpas já preparadas. São respostas já. Tá nervoso. Não, mas assim. Você não tem problema de pressão alta, não, né, meu irmão? Não, mas fazer. Eu também deixei. Você não tem problema de pressão alta, não, né, meu irmão? Ah, graças a Deus. Eu gosto de discutir essas coisas que Eu você. também gosto, só que essa aula eu não vou poder postar. Não, Né? não posso, Porque não. eu não vou poder postar essa aula. Mas Essa aula pode mandar pra gente, né? Bom, no particularzinho pra gente, a gente não Posso, gosta. mas postar assim. E ficou mais, não consegui dar minha aula, Mas se ficou toda mais um igreja bate-papo na aula. toda igreja faz uma aula dessa assim. Isso Eu não aqui consegui nem falar do Bereshit, não consegui nem falar que Deus está, que o nome do Filho é tão Cristo, que no Bereshit, no B, no hebraico, está a primeira letra do Ben, que Ben Filho, e a última letra do Apocalipse é ele, no grego, né? Então, Ben significa filho. Então, Deus está, por isso que ele diz que ele é o alfa, a primeira letra escrita
no hebraico, Bereshit, Bara Elohim, primeira letra aponta para o filho. A última letra, que é o N do Amém, do grego, do Apocalipse, aponta para o filho. É a expressão de grego. Não nem consegui desenvolver isso. Virou mais um bate-papo. Essa lousa vai ficar para a semana que vem. As irritações do povo. Mas é irritante. Não, eu entendo. Você está falando de Jesus, você vê as pessoas esnobando. As pessoas esnobam, tira barato. Não, tira Mas barato. quem mais tira barato, Tira, deixa eu ser sincera com Por isso que você. eu estou com o microfone lá, eu vejo uma montoada de pessoas lá, eu já falo. Vamos sentar aí. Porque eu vou pra você, ó, pra você pregar, eu não sei vocês têm facilidade, seu pastor, a pastora aí, ó. Pastor tem facilidade. Eu não, eu tenho que estudar, eu tenho que me concentrar muito. Pra pregar um pouquinho, bem pouquinho mesmo. Entendeu? Aí quando eu vejo ali, vejo as pessoas lá, tem um cafezinho, não, aí sinto muito. Na igreja tem que ter ordem de decência. Ó, a gente aprendeu com os americanos. Você chegou aí, ó, todos já sentaram aqui, ó. Todos. Foi verdade. Em fileira aqui assim, ó. E não deixou nem um buraco aqui, ó. Ficou todo certinho aqui. Um crente vem pra igreja, um senta lá, outro senta lá, outro senta lá, ele não vai pra frente não. Outro senta lá. Se você pede pra sentar na frente, dá sua mãe. Aí você é bobão, faz um outro no amor. Vem pra frente e ninguém vem. Mas, irmão, exemplos arrastam. Você sabe o que falta? Temor a Deus. A pessoa entrou daquela porta para dentro, você entrou para adorar. Ela tá assim, como fala, guarda teu pé quando tá na casa de Deus. Exatamente. Agora a pessoa entra aqui. Exemplo, irmão. Repara que nós tivemos a reunião dos obreiros e eu expliquei sobre o telão. O que eu falei na reunião? A partir da hora que o telão entrar, ali começou o culto. Significa que não é mais para ninguém ficar na rodinha, não é para fazer coisa. Mas agora, tá vendo? Pode parar, não. O que eu ia falar agora é que você pode lembrar que está funcionando. Na Santa Ceia eu vou lembrar. Eu fico. Funcionou e está funcionando. Está funcionando. Agora é que Essa musiquinha, o pessoal já, mas entendeu? Isso. Já tira café, já tá Sabe, porque é um exemplo. Começou por quê? Porque está a trabalho. Exemplo. mas eu penso Servia água. como que o corpo, Servia água. eu sou o corpo, por que o corpo fica lá atrás, o corpo fica aqui na frente? Quem vai ministrar louvor, gente, é horrível. Por quê? Você não consegue escutar as vozes. Não que a gente precisa escutar, mas nós somos o corpo, nós somos o corpo de Cristo, celebrando e adorando a Ele. Aí um grita um aleluia, outro grita ali. Ai, gente, eu vou defender o povo. Um senta aqui para desventilador. O outro senta ali. Tem gente que não gosta de O ventilador. outro senta aqui. Mas logo vai ter atenção. Né? Pode ter mais disso. Mas já pensou? Só eu defendo o povo aqui. Olha aqui, ó, a pastora dando aula, um sentado lá atrás, outro sentado ali. Você até olhar agora. Tá amarrado. Você tá vendo o quê? Cadê o anjo? Quem você tá vendo? Mas eu tô dizendo assim, que o corpo tem que, gente, tem que se juntar. Mas eles É graça. mas não. Gente, vai se juntar, vai fazer panela, Então tá? a gente tem que Porque o que mais afasta pessoas é panela. É sentar assim, todo mundo vir pra frente, sabe? Vem todo mundo pra frente. Deixa o fundo pra quem tá chegando. Por exemplo, outra coisa, igreja espalhada. Vamos espalhar pra cá? Pra quem passar lá fora ver que a igreja tem gente. Ih, já falei tanto. Porque às vezes o povo fica tudo aqui, ninguém vê aqui. Entendeu? Ninguém vê aqui. O povo fala, a igreja vazia. Ninguém gosta de ver a igreja vazia. Por quê? Porque tá todo mundo olhando pra mim. Não tá essa fileira. Apesar de Eu tô pensando no ímpio, eu não tô pensando no crente. A gente já tá aqui dentro. Né? Entendeu? Eu tô pensando no ímpio. Então, assim, a gente, uma coisa que eu ia falar, pra gente já encerrar, é que essa questão de poder, essa questão de manifestação, por que hoje tem tanta igreja aberta? Eu estou falando no caso nossa, porque a nossa Deus tem propósito. Muita reunião. A maioria Não me reconheceu, vou abrir a minha plataforma. não me reconheceu, E eu não vou conheço um gostar. monte de gente que quebrou a Ó, igreja. quando eu saí do Não me reconheceu, não deu valor, não me amou, vou abrir minha própria igreja. Quando eu saí do outro ministério, Deus é A roda gigante vai girar. quando eu saí do primeiro ministério,
A pastora lá falou pra mim, você vai abrir uma igreja, irmão? Porque falaram que você vai abrir uma igreja. Eu falei, pastor, isso nem se passa pela minha cabeça. Quem falou tá maluco. Nem se passa pela minha cabeça. E aí nessa de abre igreja aqui, abre igreja ali, abre igreja ali, Que é primeiro? é um monte de mentira, louco, abrir um igreja, monte né? de engano, um monte de dogmas, um monte de religiosidade disseminando por aí. Esse que me disse. Diz que me disse. Olha, então assim, Porque assim, o cara sabe que o povo ser gosta igreja de ouvir. séria hoje E ele vai querer ganhar dinheiro em cima disso. Não vou trabalhar e vou abrir ministério. Eu não ganho dinheiro nenhum, glamour nenhum. Você só sei que lavar banheiro, lavar igreja. Eu não vi nenhum glamour, não. Mas, irmão, o que a gente precisa entender, de verdade, pra gente encerrar esse bate-papo, o que a gente tem que entender. Pode estragar. O que a gente tem que entender é que a gente não adianta eu ir. Se eu não sou. Não adianta eu ter uma boa igreja, um bom louvor, uma boa palavra, uma boa prédica, um bom tudo. Se eu não sou. Primeiro eu tenho que ser. Por isso que eu sempre digo assim, eu me preocupo em investir nisso. Isso aqui. Conhecimento. Se eu não conhecer quem eu tenho que ser igual, eu vou ser igual ao Deus que eu criar. Eu vou ser igual a qualquer um e vou disseminar esse Cristo que eu criei para todo mundo como se fosse o verdadeiro Cristo. E não é. O que Jesus disse para os fariseus. Vocês buscarem nas escrituras a vida eterna, mas elas só testificam de mim. Busquem a mim. Então, meu irmão, não adianta a gente fazer um monte de coisa. O que a gente tem que procurar é ser. E à medida que eu sou, Ele vai promovendo todas as coisas. É Ele que vai promovendo todas as coisas. Então a nossa maior preocupação tem que ser essa. Ser quem fomos chamados para ser. Pequenos cristãos. Fazer a diferença. Não é aqui dentro. Na empresa. É lá fora. É dentro do mundo, é na escola. Aqui dentro todo mundo é crente. Depois de ouvir tudo isso, depois dentro. A gente tem que parar de ser isso. Depois vocês detonaram. Aqui dentro, isso daí é uma briga que eu tenho muito. Aqui dentro a gente tem que parar de proteger. A gente tem que parar de Mas passar olha, na que cabeça. antigamente, quando uma pessoa, ou um pregador mesmo, ministrasse a palavra falando sobre pecado, as pessoas Se mudavam arrependiam. de vida, né? Elas saíam já da igreja. Elas tentavam mudar de vida. Hoje não, se você denunciar o pecado à vontade, metade da igreja não vem no próximo culto. Que não venha. Problema dele. Não, eu sei, não Eu estou já falando que pensei nós assim. somos assim, mas esse é o motivo. Mas, meu irmão, a gente realmente tem que parar com essa coisa. Vai ferir o irmão, vai magoar o irmão. Para que haja cura. Para que haja cura. Eu não entendo, a pessoa vai pregar, eu não entendo, a pessoa vai você. A pessoa vai pregar, você escuta, o Espírito Santo manda ela falar isso, aí quando chega na hora, ela, só porque vê outra pessoa com a cara bonitinha, vai falar o que agrada a pessoa. Eu não entendo isso aí. Você estuda a palavra, não fala o que Deus manda. Mas isso não acontece aqui. A maioria das vezes não é de tudo. Mas eu não estou falando aqui não, estou falando aqui É não. assim, deixa eu falar. Eu estou aqui hoje. Daí tá. Eu estou aqui hoje porque pelas pregações que Mas assim, eu vi aqui. que eu ouvi, tem uma coisa. 99% das situações não são do púlpito. Não. Do púlpito você fala o que Deus manda. É quando você desce do púlpito. É. É quando você encontra num café. É quando você encontra num bate-papo na porta. É o testemunho, né? É por isso que a pastora fala, se nós formos igreja, você vai falar, as pessoas muitas vezes vão olhar para você e falar assim, eu tenho vergonha de conversar com esse aqui, porque eu não consigo mudar. Agora, quando eu não demonstro que sou, para ela pouco importa. Então não é o púlpito. Vou te dizer uma coisa, esses últimos dias eu estou sendo odiada porque eu fui pastor. Eu estou te dando exemplo porque a gente tem que entender que aqui dentro, irmão, nós temos uma função. Independente de sermos cristãos, cada um de nós tem uma função no reino. Se eu não exercer o meu papel para qual eu fui chamada para exercer, eu vou chegar diante de Deus e falar, não, você não fez o que eu mandei eles fazer. Cai fora. Porque uma vida pode morrer, eu tinha projeto para aquela vida. Você vai saber se você vai corrigir e a pessoa vai mudar? Ou você vai corrigir, a pessoa vai sair e Deus vai tratar? Você não sabe. Nosso papel qual é? Exercer a nossa função.
E não é fácil. Hoje, o mais difícil é pastorear. Muito difícil é corrigir alguém. As pessoas não aceitam ser corrigidas. As pessoas não aceitam você subir no púlpito e falar a verdade da palavra nua e crua, porque elas querem ser motivadas. Elas querem ser massageadas. Você vai chegar, por exemplo, vou falar do mundo em que eu vivo. Estou falando que aqui na igreja, que seja ou não. Louvor. Cara, pra mim é simples. Não ensaiou? Não toca. Pra mim é simples. Não frequenta culto? Você não pode subir para ministrar absolutamente nada. Você vai ministrar o quê? Você não está sendo ministrado. Para mim é simples. Se eu não me sujeito a sentar para aprender, eu não posso subir para ministrar. Isso para mim é simples. Mas vai dizer isso para essa geração desigrejada, geração. Eu ouvi essa semana passada e retrasada. Eu tenho que cuidar com aquilo que eu alimento o meu espírito. Fala para uma criança. A criança ela vai querer comer só o quê? Chocolate e doce. Agora o pai vai querer dar para o filho o quê? O que vai fazer ele crescer forte, o que vai fazer sustentar, dar saúde e alimento. Então assim, não é o filho que decide a comida que o pai vai dar. O pai decide a comida que vai dar e o filho que é bom, come. Não, eu estou falando que eu disse exatamente isso para a pessoa. Hoje aqui todo mundo vai sair com uma pregação. Não, mas é verdade. E eu falei exatamente isso para a pessoa. Agora, se você acha que é maduro o suficiente, estou dizendo assim, as pessoas acham que são maduras suficientes para decidir o que vão comer, vão abrir sua igreja. Essa semana uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu fui ministrar para uma pessoa que está muito doente. Falei para ela: ou você aceita Jesus ou você vai para o inferno. Eu falei: qual Jesus você está ministrando? Jesus, que eu não conheço. Eu também não. Aí ela falou assim: mas não é assim? Eu falei: então você serve Jesus porque você tem medo de ir para o inferno. Mas e se Jesus estiver no inferno? Eu vou para lá pulando. Aí ela ficou olhando pra minha cara. Eu falei: essa é a questão. Eu sirvo Jesus porque eu o amo. Não importa onde ele esteja, nem o que ele vai me fazer. Eu o amo. Se eu quero vender o meu peixe, eu tenho que mostrar pra pessoa que eu o amo. Se pro inferno ou pro céu, eu quero ir onde ele está. Essa é a questão. Pode até aceitar Jesus, mas com medo, né? Com medo. E vai pro inferno. Ela vai pro inferno com medo. Aí a pessoa pegou e falou assim: ultimamente eu tô sentindo que eu vou morrer. Eu falei: conserta a tua casa, peça perdão agora, senão tu vai pro inferno. Não é tu que vai. Não, é tu. Não é ela que vai, é tu que vai. Ela não pro inferno. Então, mas é esse. Então acho que a única coisa que eu consegui dar aula hoje é isso. Buscar nelas ter a vida eterna, e na verdade não são as escrituras, porque elas só testificam dele. De que adianta a gente viver a igreja, eu amo a igreja, amar a igreja, se eu não sou igreja? Eu senti nada de tudo que foi falado aqui, que todo mundo desabafou, todo mundo se irritou. Também não. Tô até procurando um remedinho pro irmão. A gente tem que ser, irmão, e assim, eu tô sendo muito cobrada de Deus a respeito daquilo que eu fui chamada para ser. Então eu não fui chamada para ser pastora, e eu fui chamada para ser pastora, mas eu não fui chamada para ser pastora para amansar a ovelha, muito menos a massagear lobo. Por isso ele me chamou para o ministério do ensino. Então eu vou pregar o ensino, na verdade, eu não estou preocupada em ser amada, não estou preocupada em ser reconhecida, não estou preocupada em ter ibope. Estou preocupada em ir para o céu, expressão de linguagem, e levar o máximo de pessoas que eu puder para morar com Cristo. Então é esse o nosso papel de igreja. Essa questão de amor e expressão do amor divino é para o ímpio lá fora. Para os cristãos, a gente demonstra o amor de Cristo corrigindo e não massageando. Então é diferente? É diferente. A começar corrigindo os nossos próprios erros, porque é fácil eu corrigir o meu irmão. Mas o problema, quem que Adão culpou? A mulher. Eu estou culpando. Você não buscou, você não creu, né? Eu estou falando que essa geração fala: você não recebeu porque você não creu. Mentira, Deus não quis dar, acabou. Que se ele quisesse dar, independente de você crer, ele daria. Mas a mentira, né? Então, a culpa é dessa geração. Não, a culpa é tua, que deveria ser igreja.
E não é. Então é isso. E muitas vezes é um momento crucial da pessoa. E eu ainda vou falar mais, não adianta querer ser igreja em cima do púlpito e atacar, porque muitas vezes pode acontecer de estar em cima do púlpito querendo ser e vir aqui uma Não, mas pessoa aí que é- conhece você. Mas aí a pessoa que está pregando revoltada, né? Não acontece não. Acontece não. Aí a pessoa fica lá fora. Aqui nessa igreja não tem isso, não. Não, Graças a Deus. mas pode comer o Vou falar uma coisa pra você. Muitas vezes eu vou ministrar uma palavra ali, eu falo, Jesus, eu quero meditar isso não. Aí eu fico entre obedecer. Eu queria tanto mais chance. Então eu falo, às vezes queria vir aqui falar de bênção, mas papai não deixa, o que eu posso fazer? Aí eu faço esboço, é verdade, irmão. Eu faço esboço bonito. É só você pegar os meus esboços. A maioria dos esboços não tem metade das coisas que Deus não vai falar. Eu faço acho que nem a primeira linha eu consigo falar. Difícil. Mas é isso, né? Vamos embora, gente. Vamos, Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus permitir. Até sexta. Se Deus estiverem vivos, até sexta. Eu vou dar. Em nome de Jesus. Se eu estiver na aula,